Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer aqui para vocês esse vídeo que tem aqui como título que vocês estão vendo o que eu aprendi ao emigrar para Portugal, né? Então, esse vídeo eu quero passar algumas experiências pessoais que talvez não tenha a ver tanto com Portugal, senão algo pessoal meu que talvez eu escutei isso no decorrer da minha vida, coisas que a gente escuta dos nossos pais, enfim. E em Portugal foi um lugar que eu realmente aprendi, um lugar onde eu abri os olhos e lá eu pude colocar em prática, né, ou aprender esses itens, tá bem? Então, vamos lá. Eu precisava de informação, porque era a primeira vez que eu estava num país, não sabia como funcionava a condução, de fato eu não sabia nem se precisava de algum cartão, não sei, no dinheiro mesmo a gente pagava lá, mas enfim, eu lembro que quando eu cheguei na parada de ônibus, tinha algumas pessoas, né, e próximo de mim tinha um homem que foi uma pessoa que eu tive a iniciativa de pedir uma informação. E para o meu espanto, essa pessoa ela não era portuguesa, tampouco era brasileira, essa pessoa era de Marrocos. E ela, quando começou a falar, eu me toquei que não falava português, e eu perguntei se ela falava inglês, né? Aí isso me fez relembrar uma época atrás, onde eu estive estudando inglês, e eu aprendi a falar um pouquinho. Então, naquela ocasião, eu pude ver o que eu havia estudado tinha sido útil de alguma forma, entendeu? E foi uma coisa que no primeiro dia me fez pensar, aqui em Portugal, por estar na União Europeia, há muitas pessoas que não são de Portugal e provavelmente a gente tem mais oportunidades, né, de falar inglês para quem já fala, quem não fala tanto como eu, praticar, né? E foi outra coisa que eu aprendi lá a desenvolver. Com isso eu voltei a estudar profundamente o inglês quando eu fiquei lá em Portugal, né? Estudava sempre para poder desenvolver, tanto que no decorrer dos meus 2 anos que eu estive em Portugal, velho, eu usei bastante. E eu nunca vi eu usar tanto o inglês num país que fala português, né, como foi em Portugal. E isso me fez me orgulhar de mim, porque eu sempre estudei bastante inglês, mas eu nunca tive a atitude mesmo de conversar, né? Já tive sim, conversei com alguns americanos um tempo atrás, mas eu sempre tinha um pouco de vergonha, né, receio, e em Portugal foi onde eu desenvolvi muito isso. O segundo ponto que eu aprendi em Portugal foi a importância de você ter a coragem de trabalhar para si. Isso né, se você sabe uma profissão. Quando eu estive em Portugal, eu passei todo esse tempo lá, de quase 2 anos, trabalhando em uma única empresa. E antes de eu ir para Portugal, eu já trabalhava com construção, ou seja, minha casa, eu que o fiz, entendeu? Por isso, quando eu cheguei em Portugal, eu me sujeitei somente a um trabalho e muitas das vezes eu via oportunidades de fazer um serviço por fora, né? E eu não fiz, entendeu? Então, em Portugal, foi algo que eu vi que se eu tivesse feito desde o princípio, teria sido muito melhor do que o que foi, entendeu? Por isso foi um fator que me ajudou a enxergar bastante. Quando você sabe, pessoal, quando você sabe algo, vai lá, arrisca, tenta fazer, mete as caras que no final dá certo, tá bem? Eu quase próximo de retornar para casa que de fato eu vim fazer alguns serviços e eu lamento muito por não ter feito isso antes, né? Isso teria rendido uma boa grana, certo? E talvez meus objetivos eles teriam sido alcançados menos do que eu pudesse imaginar, tá bom? E com isso, né, vamos para a terceira parte do que eu aprendi em Portugal. A terceira coisa que eu aprendi foi a importância de controlar a nossa emoção, né? Uma das coisas que não me ajudou muito em Portugal
foi a ansiedade. A ansiedade, ela me atrapalhou em diversos fatores, certo? E a ansiedade faz a gente se precipitar em escolhas, faz a gente ter medo de arriscar, que foi no caso do segundo ponto, né? Que foi de eu arriscar de trabalhar para mim, entendeu? E a ansiedade, ela veio por conta da saudade da família, certo? E eu não consegui trabalhar tanto esse lado emocional no início, principalmente no início, que me fez eu tomar decisões rápidas que lá na frente me prejudicou um pouco, entendeu? E eu tive que pagar um preço por conta disso, certo? E o emocional, ele envolve muito também, às vezes, o desejo de gastar aquilo que talvez você vá precisar ou talvez aquilo que você nem tenha, certo? Eu, de fato, eu não passei muito por essa tentação. Eu sempre fui bem controlado quando eu estive em Portugal, porque eu tinha noção dos objetivos que eu queria, certo? Que na época eu imigrei sozinho na frente, com o intuito de juntar uma grana, encontrar uma casa e levar minha esposa e meu filho, certo? Porém, eu economizei bastante, sim, gastava pouco mesmo, tipo, eu gastava em torno de 40 euros por semana, 40, 45, no máximo estourando 50 euros, certo? Só com alimentação. A renda eu pagava em torno de 190 euros, porque eu ficava no quarto compartilhado. Então, no sentido de gastar, eu fui sim bem controlado. Porém, o que quebrou minhas pernas foi não ser forte o suficiente para suportar a saudade que estava da minha família. E me fez eu querer trazer minha esposa rápido, certo? Eu vi uma brechinha, eu quis trazer, e que eu vejo que se eu tivesse esperado talvez uns 2, até uns 3 meses a mais do que o que eu, da decisão que eu fiz, talvez teria sido muito melhor. O lado emocional, eu citei 2 pontos aqui, mas dá para se encaixar em outras coisas que envolvem o seu emocional. No geral, pessoal, uma das coisas que eu aprendi em Portugal, isso já no finalzinho, né, a controlar. Porque, não sei se vocês sabem, quando eu estive em Portugal, as coisas não foram tão bem, a partir do momento que eu trouxe minha esposa, porque eu tive diversos problemas, né, lá, e minha esposa acabou retornando, e se eu tivesse retornado ao mesmo tempo que ela, a gente ia voltar sem nada. E naquele momento eu tive que pôr em prática todo o meu lado emocional, de ver novamente minha esposa e meu filho retornando ao Brasil, e eu tendo que ficar lá alguns meses, né, para poder recuperar um pouco o prejuízo que foi, porque para mim se tornou um pouco prejuízo, né, pelo fato dela estar retornando, e eu soube controlar, e com isso eu pude recuperar, né, e hoje eu, com certeza, graças a Deus, eu tô até um pouco melhor do que quando eu fui, pelo fato de eu ter, sim, conseguido controlar meu lado emocional. Um fator bem importante que está no 4º ponto é aprender a encontrar boas amizades. Isso foi algo que, graças a Deus, no decorrer não só de Portugal, mas em toda a minha vida, eu sempre soube ser bem seletivo na questão de amizade, entendeu? Porque, gente, vamos ser sinceros, vamos ser francos. Nossos pais, eles sempre falaram, cuidado com fulano, cuidado com influência, cuidado... Gente, eu aprendi que essa é a coisa mais certa da vida. A gente acha que não, a gente acha que às vezes estar com uma pessoa, ela não influencia a gente está enganado. E assim, quando eu venho trazer a importância da gente escolher as amizades em Portugal, eu falo no quesito assim de que tem muitos brasileiros que vão para Portugal e acham que tudo é uma festa, entendeu? Vê as coisas baratas, induzem você a comprar, entendeu? Tem muitos que gostam de beber álcool e lá, tipo, cerveja é muito barato, entendeu? Você pode comprar muita cerveja mesmo, estocar em casa, entendeu? Você tem mais condição de fazer aquele churrasco e muitas das vezes eu via, como eu morava em casa compartilhada, né? Tinha muitos amigos que no fim de semana, certo, queria descontrair e tal, e queriam sempre estar fazendo churrascada com cerveja e pá, entendeu?
E, tipo assim, muitas das vezes eles faziam tantas vezes isso que não chegava nem a metade do mês direito e ele já estava sem dinheiro, tendo que pedir dinheiro emprestado, entendeu? E graças a Deus eu sempre me policei muito, porque eu fui bem centrado no que eu queria e por conta disso que no decorrer da minha etapa em Portugal, eu sempre via que a maioria das influências ela induzia a gente a querer gastar, entendeu? A não ter controle emocional sobre isso, certo? E talvez, tipo, eu não estou julgando ninguém, talvez esses meus colegas, eles não queriam outra coisa, né, a mais, queriam aproveitar aquele momento e eu não, já eu tinha uma visão diferente, né? Meu objetivo lá era estar em família, juntar uma grana, poder comprar um carro legal, entendeu? E vice-versa, a cada dia mais avançar em algum objetivo. Por isso, pessoal, o conselho que eu dou para quem está indo para Portugal, né? Aprenda a escolher amizades e tenha amizades, principalmente aquelas que vão te ajudar, né? A tu se enraizar lá naquele país, né? Entendeu? Porque isso é o que ajuda também a muita gente a não sentir o desejo de voltar, entendeu? Às vezes tem muita gente lá que eu via que estava bem, mas por não ter laços de amizade, voltaram, entendeu? Foi o caso também da minha esposa, foi um dos meus casos, né? Graças a Deus eu tive bastante amigos, tratei de escolher bons amigos que não me afastar, tipo, de ser aquele cara arrogante, não queria falar com ninguém, mas sim de querer estar perto de pessoas com a mente evoluída, entendeu? E com isso eu vou entrar no quinto ponto, o quinto e último ponto, que é aprender a guardar dinheiro. Gente, é sério, Portugal, quando você chega no mercado, você vê aquela vastidão de coisas que talvez você nunca comeu e você vê o valor, gente, com certeza você sai pegando tudo, né? A gente chega numa loja de eletrônico, você vê, pô, os smartwatch barato, você vê aparelhos telefônicos barato, você vê tanta coisa assim acessível que muitas das vezes você acaba não se contentando, não segurando a emoção e indo comprar, entendeu? E muitas das vezes aquele dinheiro, principalmente para quem está chegando, ele é muito importante, porque quem está convertendo sabe o impacto que é ver vários números se transformarem em números menores, entendeu? Controle essa vontade que todo brasileiro tem, né? Todos, vírgula, né? De querer ter um iPhone. Gente, iPhone é barato, é muito mais acessível lá, né, do que no Brasil. E aprenda a controlar a sua vontade de ter um iPhone, certo? Porque eu via que muitas das vezes era tipo, a gente não é querendo falar da vida de ninguém, mas às vezes a gente via pessoas dando prioridade a querer ter um iPhone, certo? Ao invés de querer ter algo que fosse lhe ajudar no seu dia a dia, como um carro, talvez, né? Ou até em juntar dinheiro para comprar algo melhor, ou pelo menos para se estabilizar primeiro, entendeu? E por isso que é um ponto que eu deixei até para o final para aconselhar. Quando você chegar em Portugal, administre bem seu dinheiro e procure juntar o máximo que você puder, certo? Porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Portugal, ele começa assim, ó, numa ladeira, e você fica subindo. Tem hora que tá tão íngreme a subida, certo? Aí você tá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. E tem hora que você acha que não vai aguentar 1 ano, certo? Aí quando você tá em 1 ano e um pouquinho, aí tipo 1 ano e meio, você já começa a se animar, mas às vezes tipo a residência costuma sair em torno de 1 ano e meio, você já tem uma notícia de alguma coisa, entendeu? Agora é que tá mais rápido mesmo, entendeu? Mas na época que eu fui foi 1 ano e meio exatamente para me receber a notícia da AIMA. E tipo assim, eu já tava numa subida que ela já tava voltando, começando a ficar mais alinhada. E eu digo que em torno de 2 anos, pronto, você já tá ou assim ou você já tá assim, entendeu?
Mas, tipo, na escala, né, é ao contrário, subir é positivo, né, e descer é negativo. Em Portugal, é o contrário. Imigrar, eu creio que é o contrário. Você é como uma montanha, uma ladeira, que é muito difícil. E você, se você for resistente, tiver paciência, souber fazer as coisas certas, aí você, ó, quando você estiver na descida, você vai estar, ó, com dinheiro, entendeu? Você vai conquistar suas coisas muito mais fácil e se você quiser retornar, vai ser a critério seu mesmo, né? Que não seja o emocional, né? Porque às vezes a gente tem muita saudade da nossa vida que a gente deixou no Brasil, mas às vezes, tipo, é só saudade mesmo, entendeu? Você chega lá, não é mais mesmo, entendeu? Às vezes até, muitas das vezes até sua família que você tinha deixado já não é mais da forma que você deixou, entendeu? Às vezes você não é nem mais bem-vindo, né? Como é casos que eu já vi de gente que foi embora e tipo voltou, nem um quarto mais tinha, o quarto que era pertencer a ele ia pertencer a outra pessoa, entendeu? E é desse jeito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Deixa aqui, ó, nos comentários outro assunto que interessa a vocês em saber sobre Portugal, certo? Algum conselho, alguma dica, certo? E eu vou preparar um vídeo bem legal de como eu consegui ir para Portugal com pouco dinheiro. Não é um conselho, não é uma, como é que se diz? Não é uma dica para vocês fazerem isso, entendeu? Mas como muitas das vezes a gente não está tão preparado, mas a gente tem algo, né? Eu vou fazer um vídeo de como foi a minha trajetória com pouco dinheiro em Portugal, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!